Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário político de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio eu tenho ajuda e a companhia de um colega de redação e hoje eu volto a receber aqui o jornalista Jardel Arruda, que escreve para o Caderno de Política. Jardel, tem um tempinho já que você não vem, né? Não aparece aqui, mas muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui novamente no Pode Olhar. Salve Ayrton, salve galera, é um prazer estar de volta ao Pode Olhar para a gente ter esse papo reto e direto com o nosso convidado, deixar tudo muito claro para quem está nos acompanhando sobre a política daqui. Exato. E você sabe, além do YouTube onde você nos assiste, este episódio está na íntegra e em formato de áudio, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer ou no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários, curtir o vídeo e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. Sua trajetória começou no banco da Faculdade de Direito, passou por grêmios estudantis, centros acadêmicos e depois pelos corredores da Câmara de Cuiabá. Lá, virou um dos principais nomes da oposição em uma gestão marcada por escândalos e soube capitalizar isso nas urnas. Hoje, ocupa uma cadeira no Legislativo Estadual, onde levanta pautas ligadas ao setor produtivo, à segurança pública e à redução da máquina estatal. Mas também se envolve nas articulações partidárias, já de olho nas eleições de 2026. Nosso papo reto e direto de hoje é com o deputado estadual Diego Guimarães, do Republicanos. Diego, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton. Uma honra estar aqui, Jardel. Quando cheguei aqui no estúdio já falei, né? Aguardava ansioso esse convite. Né? Obrigado por nos receber, é uma honra poder estar com vocês, pela competência que vocês têm, pelo jornalismo que vocês fazem e também a oportunidade, mais uma oportunidade que nós temos de conversar com a população mato-grossense, falar do nosso trabalho, esclarecer todas as dúvidas que eventualmente vocês possam ter, trazer para a população também. E uma oportunidade também da população estar nos questionando e sabendo nossa forma de pensar, de tudo que acontece na política do Estado e do Brasil. Ótimo. A honra é nossa, né, Jardel, ter o deputado aqui, que é uma liderança jovem, né, de uma nova leva que alcançou também um cargo importante de forma muito rápida, mas também demonstrando muita competência, Capacidade técnica, né? E quando que isso surgiu, começou, essa vontade política? O senhor tem uma formação acadêmica na área do direito, tem a atuação também de destaque nesse campo. Como que essa vontade política e a decisão de talvez sair só dos bastidores, mas buscar o voto nas urnas surgiu? Bom, vamos lá. O Diego Guimarães, ele nasceu em Cuiabá, mas eu me considero guarantaense. Tá? Minha família foi para Guarantã do Norte em 1982, eu nasci em 1985. Meu pai foi um dos pioneiros daquela região norte, do extremo norte, do estado de Mato Grosso. E meu pai teve também o seu protagonismo político, minha mãe também já foi candidata lá em Guarantã. Meu pai foi vereador, foi fundador de associação comercial, líder de igreja, e foi prefeito também em Guarantã do Norte nos idos de 93 a 96. E a experiência política que nós tivemos dentro de casa, eu digo assim, é cativante a política, mas ao mesmo tempo eu tenho, assim, entre aspas, aqueles traumas de quem é filho de político, que eu procuro não deixar isso para os meus filhos hoje. Que é a distância, né? É a distância da família, que é a exposição que a política traz, as cobranças, muito, né? A ausência em momentos importantes das nossas vidas. Então, eu venho para Cuiabá com 18 anos, com desejo de fazer a faculdade de Direito, eu vim fazer Direito na Universidade Federal de Mato Grosso, cerrei ensino médio em Guarantã, vim para Cuiabá. E eu tinha uma convicção na minha vida, que eu não queria ser político. Eu não queria ser político por tudo aquilo que a gente viu, que a gente passou dentro de casa, as turbulências que a política trazia, em um momento que a política custava muito caro. Era o tempo de showmícios, tempo de camiseta, brinde que podia. E meu pai, toda eleição acabava que nós tínhamos um desgaste familiar financeiro muito grande. Então eu falava, eu quero ser um bom advogado. Se o político quiser me contratar, eu vou ser advogado e político. Na Universidade Federal, eu me torno presidente do Centro Acadêmico 8 de Abril, da Faculdade de Direito, motivado pelos colegas que me chamaram, vai Guarantã, ninguém me chamava de Diego, me chamava de Guarantã, era o Guarantã.
E a gente desenvolveu um bom trabalho, reabrimos a biblioteca setorial, criamos a semana jurídica, a semana do trote solidário, o trote consciente. À época nós ainda tínhamos aquele trote violento, né? Isso marcou bastante aquela passagem nossa dentro da Universidade Federal. Pós-formado, 2 pós-graduações, ingressei ao mestrado, me tornei professor universitário, fui professor da Universidade Cândido Rondon e também da Universidade Federal como professor substituto. E lá em 2016, esses mesmos amigos, um grupo maior, que já tínhamos eleito um vereador em 2012 aqui em Cuiabá, que hoje é colega meu de parlamento, o Faisal, esse grupo, o Faisal desiste da reeleição, esse grupo reúne e fala, Guarantã, é você o nosso representante, quem tem habilidade, quem tem o perfil e tal. Que é a Associação Política Jovem, Isso, né? e dali eu pergunto para eles, vocês vão me ajudar? Porque eu tinha 11, 12 anos que eu morava em Cuiabá, muito embora minha família seja muito grande. Na época da eleição, nós chegamos a procurar os parentes votantes, passavam de 250 aqui em Cuiabá. Caramba! Então é muito grande, nossa família é um bom start, hein? Também, papai é poconeano, Bom minha mãe é varzea-grandense, e aí nós fomos reunindo isso. Eu já estava advogando à época para um político, que era lá do norte também, o Pedro Satélite, finado Pedro Satélite. Tinha ajudado ele a coordenar uma campanha aqui em Cuiabá e ele foi muito bem votado, então eu tinha também essa habilidade de coordenação de campanha que veio da eleição em 2014, então participei de uma eleição em Cuiabá apoiando um vereador em 2012, apoiando um deputado em 2014, em 2016 o grupo fala, é você, Guarantã. E aí veio até um dilema, né? Peraí, como é que nós vamos pedir voto para um cara em Cuiabá com o nome de Guarantã? Né? Muitos nem sabiam que meu nome era Diego. Então, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que assumir minha identidade, eu sou o Diego Guimarães. Eu vou começar a te chamar de Guarantã. E aí, eu me sinto muito bem, eu me sinto lisonjeado quando alguém me chama de Guarantã. Até perdi voto por causa disso. Passada a eleição, alguns amigos calouros da Universidade Federal me encontraram e falaram, Guarantã, você elegeu vereador em Cuiabá? Aí eu falei, uai, elegi, cara, você não votou em mim? Ele falou, não, eu não sabia que você era candidato. Eu falei, moço, tanto de adesivo, todo mundo... Ah, eu vi um tal Diego Guimarães lá, saber quem que é não Diego Guimarães, é o Guarantã, né? E então a gente se elegeu em 2016 com 3.183 votos, mas sempre nesse pensamento de não... Eu entendo que a política antiga, feita ali pelo meu pai, do corpo a corpo, de honrar a palavra, de atender as pessoas, fazer essa política mais próxima do eleitorado é importante, mas a gente também implementou enquanto vereador, e eu trago isso até hoje como deputado, esse modelo diferenciado de fazer a política, fazer uma eleição barata, assumir pautas importantes, não depender economicamente de ninguém para se eleger e também não depender de dispêndio financeiro muito grande para fazer uma eleição. Eu acredito que as minhas eleições, as 3, foram das mais baratas daqueles que foram eleitos junto conosco. E saber o momento que o povo quer, se for da vontade de Deus, minha família estiver envolvida, eu continuo na política. Saber que vai ter um momento que a gente também vai parar. Eu sei que vai chegar esse momento, talvez seja já ano que vem, talvez seja daqui 4 anos, 8, não sei. Mas eu tenho convicção que o político tem que ter a consciência do momento de parar. Preservar seus negócios pessoais, eu continuo advogado, agora tive que suspender minha OAB porque eu estou na mesa diretora, desenvolver uma vida à parte da política, cuidar da família, porque uma hora a política passa. E quando ela passa, aqueles que imaginam que ela vai ser eterna, o sofrimento familiar, o sofrimento pessoal, a depressão e etc., acabam vindo, porque o poder não é eterno e ele é necessário que haja uma alternância de poder. E vai chegar um momento que eu vou ser deixar de ser o novo, deixar de ser talvez o político, então, e vai vir alguém melhor do que eu, com certeza. O senhor nos coloca como um político de carreira, de profissão, seria isso? Tem muitos que entendem dessa forma, que tem que ser de carreira. Eu não entendo que o político tem que ser de carreira. Eu acho que tem que ser até o momento que você sente que a população o quer. Acho que deveria ter um limite de reeleição para o proporcional também? Olha, eu acho que seria importante se tivesse, mas num modelo que também nós tivéssemos mandatos maiores. E também a unificação das eleições. Antes disso, nós definir essa unificação. Eu sou contra a eleição cada 2 anos, gente. É desgastante para o povo. É muito dinheiro público que vai, porque hoje com o fundo eleitoral de 5 bi, muito embora eu nunca tenha utilizado fundo eleitoral em minhas campanhas, nunca utilizei, 2016 não usei, 2020 não usei, 2022 não utilizei, mas não critico quem utiliza, mas entendo que é muito dinheiro. Salvo engano, foram 5 bi, 3 bi, sei lá, coisa só cifra bilionária. Sim. Em uma eleição. Então, gasta-se em 2024 5 bi, gasta-se em 2026 5 bi, 28 e por aí vai. Enquanto em uma eleição nós poderíamos resumir tudo. O povo no ano que vem vai fazer 6 votos, se eu não me engano, 6 ou 7 votos. 6 votos. Poderia já votar vereador, vereador, 2 prefeito. Votos? Resolve tudo numa eleição só. Porque a gente também tem um desgaste pessoal da imagem, sabe? Hoje eu vou para o município no interior para fazer alguma ação, para levar algum resultado, levar uma emenda, inaugurar alguma coisa.
eu escuto, às vezes, o deputado tá aqui porque ano que vem tem eleição, ele quer voto. Gente, eu tô trabalhando. Vou fazer o quê? Ano passado, se eu fosse lá, era porque ele tá pedindo voto pro prefeito e pro vereador dele. Então, a gente fica nessa Nesse alternância vício, né? de eleição a cada 2 anos, que é cansativo. Um ano de eleição e um ano para discutir a eleição. Isso. É muito dinheiro investido. Pra imprensa é muito... bom, pra jornalista é bom. tem pauta sempre. No ano que não tem eleição, tem expectativa de próxima eleição. Do jeito que tá hoje, a gente vai chegar na eleição do ano que vem já exausto e cansado. Já não antes falta pauta de também julho. pra vocês, né? Vamos combinar, não falta pauta pra vocês. Inclusive, a gente vai falar sobre a eleição. Mas sabe o que acontece? Exato. Aí, Ayrton, eu falo assim, o que acontece? A gente deixa de discutir os grandes temas do país. Projetos de leis importantes não aparecem, porque a pauta política eleitoral ela é muito mais consumível, tá? E a gente vive mais as intrigas do que necessariamente as entregas. E isso não é bom para o Brasil, isso não é bom para o Estado, isso não é bom para os municípios. Os grandes temas que o Brasil precisa discutir não estão sendo discutidos pelo Congresso Nacional. Ficamos o quê? Só na direita, esquerda. Hoje, na Assembleia, nós polarizamos nisso também. Eu me envolvi nessa discussão. Quase 1 hora. Exatamente. Não tem uma reforma política séria. Não... Bom, a gente fica nessa discussão política eleitoral e deixamos de discutir grandes temas que, infelizmente, o Brasil precisa, mas, infelizmente, o Congresso não trata. Ainda sobre a sua participação na associação, né, na PJ, o senhor ainda tem uma ligação com esse grupo e vê dentro desse grupo o surgimento aí, a formação de novas lideranças para as próximas eleições? Eu confesso que hoje eu não participo, né, mas tenho lá grandes amigos, tenho muito respeito por todos que estão lá dentro. O Faisal é uma grande liderança também, eu tenho um respeito absurdo por ele. E nós caminhamos juntos em 3 eleições, né, em 2012, quando nós o elegemos vereador, em 2016, quando eu me elegi vereador, em 2018, quando nós o elegemos deputado estadual, e dali em diante aí houve uma outra candidatura, foi Marcos Brito, que se elegeu vereador, e eu fui reeleito naquela oportunidade como mais votado aqui em Cuiabá, e depois a gente tem também um grupo político, a gente foi seguindo assunto, mas sempre com muito respeito, pautas muito próximas. Eu acredito que o que nos une é muito maior do que o que nos separa, né? Deputado, o senhor, só complementando, você quer falar sobre esse assunto? Não, Vamos falar então sobre a atuação do senhor na Câmara de Cuiabá, né? Essa atuação de oposição muito forte, liderando CPIs, como a CPI do Paletó, fizeram com que o senhor fosse mais votado na reeleição e conseguisse também uma projeção para a Assembleia Legislativa. E hoje o senhor faz parte do grupo de situação, faz parte da base do governador Mauro Mendes, né? Gostaria que o senhor falasse qual que é a principal diferença e como também atuar para ter um destaque dentro desse grupo de situação, que hoje é a maioria dentro do Legislativo estadual. É mais fácil fazer oposição ou defender o governo? Olha, o bom seria que o executivo fosse bem sempre e não tivesse essa... Eu não gosto desses rótulos oposição e situação, tá? Eu sempre digo que eu voto aquilo que minha consciência manda e tanto é que nos projetos de lei que o Emanuel mandou para a Câmara, eu acredito que 70%, 80% eu votei favorável. Agora é diferente você analisar o perfil de gestão de Mauro Mendes com o perfil de gestão de Emanuel Pinheiro. O número de escândalos que tiveram no governo Emanuel Pinheiro e o número de escândalos que também existe no governo Mauro Mendes. O perfil do Emanuel Pinheiro diante de um problema de sua gestão e o perfil do Mauro Mendes. As entregas que o Emanuel teve e as entregas que o Mauro Mendes estão tendo. E não devo o meu mandato ao Mauro Mendes, não tenho nenhuma dívida pessoal ou política com ele, não tenho cargos no governo do Estado. Faz até algumas críticas na tribuna, às constantemente vezes. Eu critico quando entendo. Agora, por exemplo, estou apurando a falta de medicamentos, estou levantando esses dados para não ser leviano. Falta de medicamentos no Hospital Regional de Colíder. E se eu for, eu vou subir na tribuna, vou cobrar duramente, vou fazer requerimento, vou fazer oficial Ministério Público também, como eu fazia quando eu fazia com o Emanuel Pinheiro. Mas são perfis de gestores diferentes. E isso, dentro da Câmara, o motiva a estar mais próximo da gestão ou estar distante da gestão. O que o Emanuel Pinheiro fez com Cuiabá foi um crime. O que ele fez foi... ele carrega certamente nas suas costas e todo o grupo político dele o sangue de muitos cuiabanos. Tá? Foi durante uma pandemia que nós identificamos uma falta de UTIs contratadas, pagas, mas que não existiam. Quantos de nós, eu perdi minha tia na pandemia, quantos de nós perdemos familiares por conta da falta de UTI? O roubo de medicamento, não podemos esquecer disso, mais de 40 milhões de reais de medicamentos vencidos que eu identifiquei dentro do Centro de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá. Não podemos esquecer da CPI que nós tivemos na CEMOB, que identificou os semáforos inteligentes, que de inteligente só tinha ali quem vendeu aquilo lá para roubar e supiar o dinheiro público. Foram mais de 15 operações ao longo de 8 anos. Então,
não dá... Quem ficou ao lado do Emanuel Pinheiro, eu acho que, para além de assumir um desgaste político muito grande, carrega aí na sua vida aí essa culpa, vai carregar nessa culpa de ter entregue a nossa Cuiabá, essa capital de todos os mato-grossenses, esse descaso que ela viveu por todo esse período. Bom, você se coloca como um parlamentar independente, então, apesar de fazer parte dos grupos da base, eu queria saber se não falta talvez um pouco de uma atuação de maior fiscalização sobre o governo do Estado pela Assembleia Legislativa. A gente tem uma CPI desde que começou a gestão do Mauro Mendes. A gente teve alguns escândalos, tem alguns casos, é claro, não é nem próximo do que aconteceu em Cuiabá, não tem como comparar, longe disso. Mas tem algumas situações e a gente parece que não avança muito nesse sentido na Assembleia Legislativa, da fiscalização do Executivo. Falta um pouquinho disso? Olha, é o que eu falo. O perfil do Executivo talvez leve o Legislativo a não ter CPIs, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela não tem poder decisório, ela tem poder investigativo e, posteriormente, encaminha para os órgãos de controle aquilo que ela identificou como errado. Eu fiz uma CPI que foi a CPI da telefonia, no estado de Mato Grosso, tratando o contrato de concessão de telefonia móvel e internet móvel no nosso estado. Como que eu atuo? E atuava assim também no governo Emanuel Pinheiro, quando eu estava como vereador. Identificado algum problema, algo grave, eu não estou falando de atos de corrupção, porque isso até o momento, pelo menos, nada chegou à minha mão de uma denúncia grave, e se chegar eu encaminho aos órgãos de controle, eu vou questionar o secretário, eu vou questionar o governador, mas quando identifica um problema, por exemplo, saúde, vamos lá, se faltar realmente medicamento, como me disseram hoje, eu estou aguardando o levantamento de quais medicamentos estão faltando no Hospital Regional de Colíder. Eu vou questionar o secretário. Questionado o secretário, ele identificou o problema, resolveu? Para que criar uma CPI? Questionar o secretário, não resolveu uma vez? A segunda vez nós vamos para cima. Vamos criar CPI, vamos fazer requerimento, vamos convocar ele na Assembleia, vamos fazer o que for preciso. Agora, o perfil do gestor que é diferente, que eu digo. O Mauro Mendes, até onde eu acompanho, e o que eu tive até agora de demanda grave, uma obra que foi mal feita, um asfalto. Outro dia estavam com um problema na 419. Foi feito o recapeamento na estrada que liga ali Guarantã até Novo Mundo. Em menos de 2 anos, cheio de buraco. População cobrando, eu fui lá, testei, realmente cheio de buraco. Fui até a Sinfra. Falei, Marcelo Padeiro, isso daqui é um absurdo, cara. Isso daqui não dá. Diego, me dá 10 dias. 10 dias a empresa está notificada e está lá refazendo o asfalto, porque tem 5 anos de garantia. Então as coisas, então eu vou abrir uma CPI para investigar esse asfalto mal feito. O contrato está sendo cumprido, quem fez a obra é a consultora. Obviamente o Estado tem que agora fiscalizar, nós estamos fazendo isso, eu como deputado fiz, e o Estado mandou refazer. Então, como eu disse, são perfis diferentes. Agora, se necessário, eu nunca vou ter nenhuma dificuldade de assinar qualquer CPI contra o Mauro, contra o deputado, contra a empresa pública, contra a secretária, contra quem for preciso. Entendeu? Mas identificado motivos robustos. Não dá de ser em atividade politiqueira, denúncias levianas, informações que não procedem, que aí, obviamente, não tem por que a gente brincar com o dinheiro público, brincar com o nosso tempo fazendo CPI desnecessária. Uhum. Deputado, falando sobre ainda essa questão da oposição, a gente viu nas últimas semanas a oposição, o grupo de oposição na Assembleia Legislativa ganhar um reforço, digamos assim, um reforço pesado, que é o da deputada Janaína Riva, que ou foi empurrada para a oposição. E o estopim teria sido o não pagamento, a demora, o atraso de emendas impositivas. E uma possibilidade de estarem boicotando as emendas que ela apresentou. Como que o senhor viu todo esse movimento na Assembleia Legislativa? E há mesmo uma demora no pagamento das emendas ou um favorecimento a deputados da base? Quem mais defende é quem mais recebe, quem faz críticas fica um pouco aguardando? Tá, vamos lá. Até para explicar para o qualificado ouvinte, telespectador Pode Olhar, hoje eu questionei o deputado que comanda a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Avalone, que faz o acompanhamento do pagamento das emendas de todos os deputados junto com a equipe lá da Assembleia Legislativa. Falei, as minhas estão no mesmo ritmo do ano passado. Eu não sei se as minhas do ano passado atrasaram quanto aos demais, porque eu não acompanhei para e passo toda a execução das nossas emendas. E as emendas parlamentares é um percentual do orçamento que os deputados têm a liberalidade, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, de definir para onde elas vão, para que as pessoas entendam melhor. Então, eu coloco lá 2,5 milhões de reais na saúde Cuiabá, como eu coloquei efetivamente.
tá? Essas emendas é um recurso do Estado de Mato Grosso que vai para o custeio para melhorar a qualidade do serviço de saúde da nossa capital. Pode ir para instituições filantrópicas, Qual para outras... pode também, né? como eu já mandei para o Hospital Geral de Cuiabá. Uhum. Então, há um lapso temporal para que o governo pague. Qual que é? É o exercício financeiro. Nós estamos no exercício financeiro de 2025. Então, nós colocamos em 2024 essas emendas para serem pagas em 2025. E hoje eu questionei, e tem todo ano para ser pago. O orçamento foi aberto, se não me engano, agora início de abril. O orçamento do Estado, quando o Estado começa a executar esse tipo de recurso. O deputado Carlos Avalon foi taxativo, falar, Diego, se há atraso, então ano passado também teve. Porque está no mesmo ritmo, nós estamos próximo ao mesmo percentual de execução que nós tivemos no ano passado. Então, não sei se da deputada Janaína, não perguntei especificamente dela, se dela não foi pago nada, se está completamente atrasado, mas a informação que eu tenho, ano passado, 95% das emendas dos deputados foram pagas, a minha chegou a 98%, certo? Então, acredito que até os do PT, do Lúdio, do Barranco, que já são oposição de mais tempo, foram pagas, tá? Acredito que da Janaína também. E desse ano está no ritmo normal de execução, entendeu? Aí a gente precisa analisar o porquê desse posicionamento dela, se houve algo mais específico. Eu vi ali alguma coisa, eu ouvi que houve um comentário, alguém disse que disse. Esse disse-me-disse é complicado, entendeu? Eu vou me preocupar, lógico, com o pagamento das minhas emendas e, lógico, dos colegas deputados. Isso nós vamos estar fazendo. E se houver boicote de emenda de qualquer deputado, de maneira uníssona, eu acredito que os 24 deputados vão se unir para poder cobrar que essa emenda seja paga, como eu gostaria que fizesse, que se isso acontecesse comigo. Então, acho que a Janaína vai ter, sim, suas emendas pagas. É um momento aí, não sei se é um momento político que também soma-se a tudo isso. Pois é, eu ia até perguntar sobre isso. Já tem 3 semanas que a deputada está usando a tribuna da Assembleia para cobrar o governo fortemente, para fazer críticas. Hoje, inclusive, está sendo gravado numa quarta-feira aqui, né? Ela usou a tribuna para levar uma denúncia contra o governo do estado. Então, ela assumiu toda essa posição de oposição mesmo, vestiu completamente a roupa de oposição. Você acredita que isso já é uma antecipação das eleições de 2026, já que ela é pré-candidata ao Senado, o Mauro também é pré-candidato ao Senado? Pode ser, né? Eu não posso afirmar. Quem tem que responder isso é ela, né? Não, uma análise Mas tanto ela política. quanto o governador, eu acredito que nessa briga ninguém ganha, tá? Nem a Janaína, nem o governador, e também houve resposta dele, resposta dela. Acaba-se, mais uma vez, assumindo a pauta política do Estado, um assunto que não é de interesse, talvez, da população. Briga nunca vai ser interesse da população. O povo quer saber dos hospitais regionais, vão ser entregues? O Hospital Central vai ser entregue? O asfalto da BR-63 vai ser duplicado ou não vai? As escolas, como a do Pedra 90, que foram entregues agora, uma escola para 3 mil alunos, uma escola fantástica, foi entregue? É isso que o povo precisa saber, é isso que o povo quer saber. Nós vivemos numa bolha da política que não reúne 3% da população do Estado e a gente acha que todo mundo come, bebe, dorme política. O povo vive sem política. Então, tanto a Janaína quanto o Mauro, nessa briga, saem perdendo. Tá? Torço para que a briga cesse, para que, se é questão política eleitoral, que eles deixem isso para o ano que vem e vamos focar nas pautas importantes, como, por exemplo, hoje nós tentamos votar lá a proibição dos mercadinhos e teve deputado que retirou a assinatura, não sei a quem que foi pedido, se foi do governo, se foi do Tribunal de Justiça, de quem que foi. Essa é a pauta importante para o Estado. Se nós queremos ter um sistema prisional que funciona, tem que cortar na carne, não podemos dar vida mansa para esse povo, para lá dentro ter facção criminosa cuidando de mercadinho para aliciar ainda mais detentos para suas facções. Então, esses assuntos têm que tomar pauta. Então, Janaína e Mauro, acho que é hora de cabeça fria, vamos olhar pelo Estado, vamos parar de briga pessoal ou política eleitoral para o ano que vem, que isso daí só os dois perdem e perde o Estado de Mato Grosso junto. Ela apresentou uma PEC, né, que obrigaria o governo do Estado a pagar pelo menos metade das emendas que são obrigatoriamente enviadas para a saúde pública até o meio do ano, no primeiro semestre do ano. O senhor apoia esse projeto? Já analisou esse projeto? Acredita que ele pode ser aprovado e há necessidade de se aprovar esse projeto também? Olha, eu só fico na dúvida se nós estamos invadindo competência do Poder Executivo nessa questão, porque quem executa o orçamento é o Poder Executivo, entendeu? A obrigatoriedade dentro do ano, para mim, é excelente. Agora, até meio do ano, não sei, entendeu? Vou analisar o projeto. É bom, lógico, eu quero que seja pago, se pudesse, em janeiro, entendeu?
Se puder, você paga em janeiro, para mim melhor ainda. O dinheiro já vai para o caixa da prefeitura, a prefeitura já começa a executar e a política pública é entregue para a população. Agora, há um fluxo de caixa também quando a gente analisa o Estado e forçar um pagamento antecipado. Há momentos que o Estado tem maior arrecadação e há momentos, por exemplo, a safra, há uma maior arrecadação. O momento da entre-safra, que a gente pega aí de maio até setembro, há uma queda de arrecadação. Isso é natural, sempre aconteceu no nosso Estado. Então, obrigar que determinado montante seja pago até meio do ano, pode talvez a gente até infringir a incompetência legislativa e também na competência do executivo na sua execução orçamentária. É a minha dúvida só da questão da constitucionalidade, mas na matéria eu sou favorável. Deputado, vamos falar de política de eleição 2026 Vamos mais lá. um pouco? Tô falando que Já eleição cada 2 anos. já eleição Não começamos. foi a cada gente que ano, antecipou aquele negócio. essa A discussão. culpa é de vocês. A culpa Fica nesse sempre jogo. tem que cair nas costas de alguém. Né? Deputado, houve o Republicanos, que o senhor faz parte, é filiado, tem aí um projeto ambicioso de eleição do vice-governador Otaviano Pivetta para a sucessão do governador Mauro Mendes em 2026. Gostaria de saber do senhor se essa antecipação, talvez, da disputa que a gente está vendo hoje, essa ruptura até mesmo da deputada Janaína Riva e do grupo político dela, né, atrapalha isso de alguma forma? Atrapalha, talvez, o MDB não estar nesse projeto? A antecipação pode acabar prejudicando? Partidariamente, não há nenhuma dúvida quanto à futura candidatura do Otaviano Pivetta. Isso é uníssono dentro do partido. Isso é um consenso do presidente Adilto Sacchetti, dos deputados, e agora recentemente nós recebemos o deputado Nininho também como membro do partido, Moreto já era do partido junto conosco. É uníssono dentro do partido quanto à candidatura dele. Obviamente, as alianças políticas, elas são definidas por afinidade política e de pautas para o Estado. A deputada Janaína Riva, ela é um expoente da política do Estado, não é nenhuma revelação, ela é uma política extremamente consolidada por 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, a mais votada do Estado. 2 vezes, né? 2 vezes a mais votada do Estado. Tem competência, é preparada, tem seu reduto eleitoral muito bem consolidado. E o Otaviano Pivetta, para chegar ao governo, obviamente que ele vai precisar de importantes alianças. Por isso que eu digo, essa antecipação que teve dessa discussão e essa briga política, eleitoral e até pessoal entre Mauro e Otaviano, todo mundo Mauro e Janaína, todos perdem. Porque aí a gente deixa de discutir grandes pontos, grandes temas para o nosso Estado. Mas acredito que o projeto do Otaviano em nada está obstado ou condicionado ao apoio, seja da Janaína ou qualquer outro político do Estado. O nosso partido tem convicção que ele é a melhor alternativa para o Estado, é um homem preparado, tem experiência de gestão, tem boas atuações por onde passou, tem já ajudado o governo do Estado a conduzir as políticas públicas que estão sendo entregues nos últimos 6 anos, 7 anos, então conhece a máquina de dentro e o Estado de Mato Grosso não pode correr risco. As experiências no passado com aventuras que foram feitas dentro do Estado, a gente sabe as consequências. Val Barbosa, Pedro Táxi, um por corrupção, o outro por má gestão, a dificuldade que o Estado passou, seja até mesmo para pagar servidores. E hoje nós estamos num novo momento. Fornecedores recebendo em dia, servidores recebendo antecipadamente, a máquina pública saneada, enxuta e tendo grandes entregas. O Otaviano Pivetta é a garantia da política fiscal implantada no governo Mauro continuar? Não tem dúvida. Gestão? O Otaviano Pivetta é a garantia da saúde financeira do Estado de Mato Grosso até 2030. Ele é a garantia da saúde financeira do Estado de Mato Grosso até 2030. Outro não pode garantir o mesmo. Nenhum outro pré-candidato pode garantir o mesmo. Nenhum outro. O Otaviano pode garantir. E eu acredito que ele fará uma grande gestão até melhor do que a que nós estamos tendo hoje. Porque nós vamos pegar um Estado ainda mais saneado. Quem faz essa certeza? Eu não tenho dúvida, porque nós vamos pegar um Estado mais saneado, alguém que já conhece, mudanças importantes que ele entende, e todo mundo tem falha, toda gestão tem falha. O Mauro tem muitas falhas, como eu acabei de citar aqui. A saúde ainda é um grande problema da saúde da gestão Mauro Mendes. E depois para você, como estão sendo feitos 5, 6 grandes hospitais, para gerir isso e botar isso para rodar, não é fácil. Colocar qualquer um lá dentro não vai dar certo. Agora, eu tenho certeza que a competência e o preparo do Otaviano vai conseguir botar isso para rodar. Então, já teremos uma gestão melhor. Na saúde é uma garantia. E a saúde financeira do Estado mantendo estável, nós vamos avançar ainda mais. Pavimentações asfálticas que ainda faltam, as necessidades no social, a qualificação de mão de obra que precisa avançar, a atração de mão de obra para o nosso Estado. Mato Grosso precisa criar um grande programa estadual de atração de mão de obra.
Porque hoje falta mão de obra no estado. A gente sabe disso. Eu estou procurando eletricista tem 2 semanas. Aliás, você que está aí que é eletricista, liga para o deputado Edmar. Me ajude, Manda por no Insta favor. dele. Não o está currículo. fácil. Então, Pedreiro, acredito que... eletricista, mestre de obra, Não tem. E em todas as áreas também. A gente procurar, a gente vai ver que falta mão de obra em todas as áreas. Então, eu acredito muito, defendo, não só como projeto partidário, mas como alguém que mora no estado de Mato Grosso, tem sua família aqui, minhas coisas todas estão aqui no estado de Mato Grosso, eu quero bem no nosso estado e eu acredito que será melhor que o Otaviano Pivetta. Bom, é natural que com uma candidatura majoritária ao governo do estado, as chapas proporcionais recebam nomes. Vocês receberam agora como deputado estadual o Nininho, por exemplo, que vem a somar aí na chapa de deputado estadual. Acredito que devem receber mais deputados de mandato ainda para essa chapa de deputado estadual, que deve inchar o republicano nesse aspecto? Olha, o republicano está preparado para fazer uma eleição majoritária para eleger um governador, fazer uma proporcional para eleger 2 deputados federais e até 6 deputados estaduais. 6. Eu não tenho dúvida. Isso com ampliação 5 a das 6. vagas ou Sem cálculo de ampliação de hoje? vaga, sem ampliação de vaga ou com ampliação de vaga. Porque dificilmente alguém vai fazer mais do que isso. Uhum. Tá? Hoje nós temos 3 deputados de mandato. Eventuais deputados queiram vir, será discutido internamente, até mesmo com os demais pré-candidatos que nós temos hoje no partido. Hoje Mas nós já estão temos, discutindo. Hoje nós temos aproximadamente 16, 18. Hoje eu conversei com mais um, está praticamente certo. Mais 2, que de ontem para hoje, até um deles é deputado. Nós temos aí 18 pré-candidatos aproximadamente dentro do partido. Qual que é esse nome? Muito preparado. Vai. Mas Vai tem um convite para o Chico Guarnieri e tem um convite também para o doutor Eugênio, para que eles estejam no nosso partido. Certamente vai ser um partido que já foi uma surpresa. Poucos falaram dessa forma, mas os números do Republicano em 2024 surpreenderam. Nós saímos de 6 prefeituras para 12. Nós saímos de poucas vice-prefeituras para 22, nós saímos de pouco mais de 60 vereadores para 168 vereadores. Então, o crescimento do partido foi exponencial. Foi um dos partidos, eu acredito, que proporcionalmente mais cresceu no estado. E também no ano que vem vai manter esse ritmo de crescimento. Não só pelas figuras que estão aqui dentro, mas pelas bandeiras que o partido carrega, pelas figuras nacionais que estão dentro do partido, como o Tarcísio, o Mourão, a Damares, e grandes lideranças como o Saquete e o Pivetta aqui dentro também, nós fazendo esse trabalho de base, falando a verdade, honrando com os companheiros, não tem puxação de tapete dentro do Republicanos, as discussões e as decisões são tomadas democraticamente e isso atrai aqueles que querem fazer a boa política aqui para dentro. Então é uma consequência, a gente deve eleger sim 2 federais e 6 estaduais, é a nossa pretensão para o ano que vem. Eu lembro que em 2024 você falava que uma das metas dos republicanos era justamente expandir pelo estado de Mato Grosso para dar essa sustentação a Otaviano Pivetta. Um outro partido que cresceu muito foi o PL aqui em Mato Grosso. E a gente sabe que há uma espécie de flerte, um namoro entre Otaviano Pivetta e o grupo do PL, entre o Mauro Mendes e o grupo do PL. Você vê que há espaço para conseguir fazer esse arranjo político para que a direita não tenha 2 candidaturas ao governo, mas somente uma? Lembrando que PL tem o Wellington, né? PL e pré-candidato, Republicanos e o Bobinotti. são partidos irmãos. Nós carregamos praticamente as mesmas bandeiras. São partidos que se posicionam nacionalmente nas pautas nacionais no mesmo caminho. São partidos que aqui dentro do estado carregam também a pauta do desenvolvimento do estado, da agricultura, do comércio, do emprego, da geração de renda, da boa gestão. Então, são partidos, nós não vamos estar em lados opostos ano que vem. Eu acredito muito que essas conversações, o alinhamento, e principalmente ouvir a população. Eu sempre digo isso. Reunir um monte de político numa mesa e achar que vão definir o rumo do estado não vai acontecer. Eu escuto o povo, eu rodo o estado. Só esse mês que nós estamos hoje é dia 14, eu devo ter rodado aí no mínimo uns 10 municípios do estado nesses 14 dias. E eu escuto a população, não é ouvir vereador e prefeito. Eu escuto o mais humilde, o que o senhor acha? Qual o rumo que você quer para o nosso estado? Você quer que estejamos juntos ou não? E o povo quer. Então as lideranças, e eu vou estar junto nessa discussão, certamente vão ouvir a população. Não dá de definir, não se define eleição com meia dúzia de políticos, por mais caciques que sejam. Está aprovada a eleição de Cuiabá. Tá? Se isso resolvesse, hoje o nosso colega Eduardo Botelho seria o prefeito de Cuiabá. O povo tem vontade, o povo escuta, o povo analisa, o povo acessa, o povo opina e o povo vota. Então é aquela história, tem que combinar com os russos antes. Qualquer um que queira ser governador tem que combinar com o povo. E o povo é sábio.
o povo escolhe bem. Então, eu acredito muito que esses partidos vão estar juntos em 2026. O senhor acredita no recuo do Wellington, então? Com certeza. Com certeza. Ele tem mais 4 anos. Tem espaço para ele no futuro, caso o povo queira e ele esteja preparado para ele ser governador. Piveta não vai Cumpre mais poder se 4 reeleger, anos. né? Piveta tem não pode ir à esse reeleição. argumento aí. A gente tem uma vaga de vice-governo aqui para eles poderem discutir também. Eles têm um candidato ao Senado, que é o Zé Medeiros, um pré-candidato. Então, não está difícil isso. Logicamente, isso não acontece agora, está muito cedo. E no futuro, eu acredito que essa conversa vai acontecer e os partidos vão estar juntos. Tá faltando espaço pro Jaime nessa conjectura aí. E quanto, deputado, a decisões nacionais também do Republicanos podem interferir nesse projeto do Piveta. A gente tem aí discussão de federação, né, do Republicanos com o MDB, por exemplo, e sempre, nacionalmente, estão sempre discutindo lá em Brasília formação de federações, outros partidos também têm fusão. No Republicanos, qual que deve ser o caminho e isso pode influenciar na candidatura do Olha, Piveta? eu defendo que o Republicanos continue solo. Falei isso para o nosso presidente nacional, nós não temos deputados federais, isso vai ser definido pelos 42, 44 deputados federais que o partido tem. E não dá da gente avaliar isso antes que isso aconteça, né? É fora da nossa alçada, então ficar discutindo se vai ser bom, vai ser ruim, se vai ter, se não vai ter. Eu não voto nisso, eu apenas opino, essa opinião é passada por Marcos Pereira. Até conversei com ele quando estive lá em Brasília da última vez, a gente teve uma reunião e cogitava-se à época, acho, uma federação com o Progressista. Sim. E União Brasil. É. E à época ele falou que os deputados federais do Republicanos foram taxativos em não aceitar essa federação. Não sei, eu acho que vai manter a mesma postura. Tem muita... As cogitações e as conjecturas políticas, elas são de livre, espontânea vontade de acontecer. Agora, efetivar isso, eu acho que é mais difícil. Então, não quero nem pensar nisso. Republicanos, acho que continua solo daqui para frente. Meu desejo, pelo menos, é esse. Falando de questões nacionais, o senhor defende uma candidatura do Republicanos para a presidência? Eu defendo diante dessa impossibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Mantida a impossibilidade do Bolsonaro, eu defendo que o Tarcísio seja candidato. Está preparado, foi um grande ministro, está sendo um grande governador, defende as pautas da direita, mas sem extremismo, que é importante, dialoga com todos os setores da política com respeito, mas sem ceder, tem a firmeza e o pulso para poder conduzir esse país, e eu acho que é uma das grandes lideranças desse país, caso o Bolsonaro não possa. Se ele puder, acredito que o candidato deve ser o Bolsonaro mesmo. Não, mas tem aí também a possibilidade da Michelle, né? Não acredito. Aí eu acho que seria a hora de abrir oportunidade para um novo nome que não da família Bolsonaro, na minha opinião. Entendeu? E aí eu acho que dentre os nomes da direita, respeitando a Michelle, respeitando o Flávio, o Eduardo, o melhor nome é o Tarcísio, que tem já experiência em gestão para poder conduzir o país. Então, se não for para ser o Bolsonaro, como eu digo que na minha visão foi um grande presidente, o melhor nome seria o do Tarcísio da direita para poder carregar e tirar o PT de lá de Brasília. Pelo amor de Deus, não dá mais, né? Depois do INSS, olha, 6 bilhões de reais e eles fazendo cara de paisagem como se nada tivesse acontecido, né? Isso, uma pá de cal na possibilidade de reeleição do Lula? Olha, com ou sem já teria a pá de cal, que a própria gestão dele fala por si. Hoje nós tivemos a taxa Selic subindo para 14,75%. E o que isso toca a vida do cidadão que está lá na ponta? Vai encarecer ainda mais o crédito, os negócios não vão acontecer, a construção civil vai recuar, a indústria vai recuar, o preço dos alimentos vão subir e o poder de compra do povo vai diminuir. Automaticamente mais pobreza, automaticamente menos geração de emprego, automaticamente menos geração de riqueza para o nosso país. Esse é o grande reflexo, essa é a cara do governo do PT. E o rombo da Previdência ainda agrava mais isso. Que investidor quer vir para um país em que o Ministério da Previdência participou diretamente de um rombo de 6 bilhões, fala-se até em mais, porque agora vai investigar os consignados de roubo dos idosos. Então, ninguém confia num país que é gerido por alguém como o Lula. Então, acredito que o Lula já está completamente descartado. Isso só vem agravar ainda mais sua derrocada política. E isso pode respingar aqui em Mato Grosso nas candidaturas do grupo da esquerda, por exemplo, Carlos Fávaro, que é ministro do Lula, e hoje ele é a principal liderança assim, no grupo opositor ao grupo que está aí no Palácio Paiaguás hoje. Né? Ele que organiza essa oposição, deve lançar um candidato ao governo e ele e a reeleição ao Senado. Olha, devem sofrer isso? Eu tenho pena de quem tem que defender o governo PT, né? O Fávaro é triste para ele, para sua trajetória política. Eu tenho certeza que ele o faz porque hoje ele é ministro, então ele tem um projeto aí de poder, ele está em Brasília exercendo um cargo importante.
e o faz ter que defender. Mas no íntimo dele, eu tenho certeza que nem o Fávaro defenderia, se não fosse pelo cargo que ele exerce, o PT. E enfraquece. O Mato Grosso já é um partido que vota majoritariamente na direita. E isso vai se agravar ainda mais. Aquele centro-esquerda, centro-esquerda que cogitava ou já votou na esquerda, vai deixar de votar. E a gente vai ter ainda mais voto na direita, mais voto para o nosso presidente, Aqui mais em Cuiabá, voto a para os gente candidatos. teve, na eleição municipal, a gente teve aí uma votação expressiva pro Lúdio, né? Pra esquerda. A Baixada Como o senhor vê Cuiabana ainda isso? acontece muito isso, mas não passa aí, dificilmente supera 40%. Dificilmente supera 40%, 43%. Mas a maioria, 60%, 62%, acaba que vota na direita. E no interior é muito maior. Muitos municípios chegam a 80%, 82%. Nós tivemos um município que foi a maior votação proporcional do país, foi daqui do estado de Mato Grosso. Então, acho que isso só vai aumentar. Por quê? Porque cai em discreto a política do PT, cai em discreto quem defende essa linha de política e cai em discreto, obviamente, quem está apoiando eles. Deputado, o senhor, ano passado, cogitou até a possibilidade de ser candidato a prefeito, né? O que o senhor tem no radar aí de visão para o futuro? O senhor deve buscar agora a reeleição para estadual e já planeja outras eleições, mesmo não sendo um político de carreira? Não, vamos lá. O Diego Guimarães ainda Mas nem sabe se sonho. vai ser candidato à reeleição, né? O Diego não sabe nem se vai vai ser sim. candidato. Não, o desejo eu tenho no meu coração, lógico, mas não depende de mim. Entendeu? Eu sempre falo isso, não depende de mim. Eu falar que eu vou ser candidato de mim mesmo, eu tô traindo tudo aquilo que eu construí até hoje na política. Eu sou muito de grupo, eu sou muito de ouvir as pessoas. Eu tenho que ouvir quem me apoia, ouvir a opinião deles sobre um balanço do mandato. Isso a gente começa a fazer agora, um ano antes da eleição, a partir de outubro a gente começa a fazer isso. Preciso ouvir minha família, Jardel, preciso conversar com a Gesiane, conversar com a minha mãe, com meu pai. Preciso entender se a população quer, porque se eu entender que o povo não quer, eu não vou para uma candidatura para simplesmente ser candidato de mim mesmo. Uhum. Entendeu? O desejo do meu coração é estar novamente na Assembleia Legislativa, amadurecer ainda mais, ter mais entregas, preparar-me ainda mais, para quem sabe no futuro aí sim, se for vontade de Deus, do povo de novo, a gente galgar outro cargo. Mas não é fácil, essa caminhada política oscila muito grande, muito forte. A gente sabe que cada dia a política anda para um lado, surgem novos nomes. Se tiver que eu, no futuro próximo, deixar a política para apoiar alguém, eu não teria dificuldade nenhuma. Tenho meu escritório de advocacia, continuo lá no meu escritório, vou tocar minha vidinha, cuidar da Maria Luísa, do Vicente, tá tudo certo, entendeu? Nesse momento, se eu for candidato ano que vem, é deputado estadual e dali para frente também, só Deus sabe. Não tem nenhum objetivo específico, falar bem assim, eu quero ser deputado federal, eu quero ser senador, eu quero ser governador. Se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo vai falar, eu quero, mas você está mirando isso nesse momento? Não é algo que eu posso planejar hoje em 2025 com 39 anos. Só uma observação, ele que já foi pré-candidato a prefeito de Cuiabá, né? O movimento estudantil da UFMT tem uma tradição em fazer prefeitos de Cuiabá, né? Wilson Santos, Mauro Mendes, né? O requisito já cumpriu. Passaram por lá, né? Passaram por lá, é verdade. Foram presidentes de centros acadêmicos também. Deputado, Legal. vamos voltar a falar um pouco sobre a Assembleia, até que a gente já está com o tempo adiantado, está quase no final do nosso episódio. Nessa quarta-feira, o senhor assumiu aí a presidência da CCJ com a licença do deputado Eduardo Botelho, né? Por 120 dias, ele pode voltar antes, mas enfim, tem algum projeto, algum tema que o senhor queira dar um enfoque maior nesse período que o senhor vai estar aí à frente da principal comissão da Assembleia? Bom, possivelmente nesse período a gente deve enfrentar a pauta daquela PEC do RGA. Tá? É possível que a gente enfrente essa pauta, a gente vai Que ter que influencia nas eleições de 2026. a gente vai ter que discutir de maneira bem aberta com os deputados, com os membros da comissão, apesar da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ser uma comissão extremamente técnica, né? É quem faz análise de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade dos projetos de leis que tramitam e das propostas de emenda constitucional que tramitam dentro da Assembleia Legislativa, mas deve ser uma das pautas mais polêmicas nos próximos 30 dias, aí, 60 dias, se for esse período que o Eduardo Botelho estiver fora. Já fui consultado se eu teria alguma vedação em pautar algum projeto. Eu, como presidente da CCJ, não vou segurar nenhum projeto. Obviamente, tem projeto que você tem que colocar na pauta de imediato. Outros demandam e a CCJ pode fazer isso, audiência pública, ampliar a discussão e fazer grandes debates. Então, nós não teremos nenhum problema em votar, em discutir, colocar na pauta qualquer projeto de lei nesse período que eu tiver como presidente da CCJ. Inclusive discutir essa PEC que já gerou burburinhos aí. Com certeza. Fazer análise de constitucionalidade, colocar um deputado para ser o relator.
Caso ele queira fazer alguma audiência, vai fazer e vamos botar para votar. Deputado, o senhor tem... Na Pode verdade, falar do projeto dos comerciantes. comerciantes, né? Isso, eu ia falar justamente sobre ele, que é que pretende garantir aí que o governo ofereça segurança e ainda indenize essas vítimas, esses comerciantes que são alvos, né, de facções criminosas. Fala um pouquinho pra gente como que é esse projeto, qual que é a ideia que o senhor teve ao Vamos lá, apresentar para esse provar projeto. que eu não sou base cega de Mauro Mendes. Mauro Mendes criou um programa fantástico que é o Disque Denúncia para apurar as extorsões que são feitas a comerciantes por facções criminosas. Beleza, legal, Mauro Mendes, obrigado. Mas quem que vai garantir a segurança desse povo lá? Ficou capenga essa proposta dele. Quem Mesmo que vai sendo uma garantir? denúncia anônima, ninguém tem coragem Pelo de amor de denunciar, né? Deus. Imagina o cara que Entendeu? vive no bairro, Entendeu? ele tá lá do lado do faccionário que Quem chega, que vai olha, garantir a segurança dele 24 horas preciso por que dia? você lave esse dinheiro pra mim. 24 horas por dia, quem que vai garantir a segurança do seu comércio se o cidadão não ir lá botar fogo? E caso ele sofra alguma perda no seu comércio, quem que vai indenizar isso? O Estado tem que suprir por isso. Tem que dar segurança, se necessário, incluir esse denunciante no programa de proteção a testemunhas, está no nosso projeto de lei. Então, nós criamos esse projeto de lei para que supra as lacunas desse programa lançado pelo governo do Estado. Foi capenga, excelente iniciativa, parabéns, Mauro, mas tá ruim, tem que melhorar. Então, nós lançamos esse projeto de lei, espero que seja aprovado, que ele traz justamente o apoio, auxílio para toda e qualquer pessoa que faça denúncia contra facções criminosas do nosso Estado. As facções criminosas que viraram uma epidemia aqui em Mato Grosso já. Terrivelmente. Um dos grandes E muito por problemas. conta do nosso sistema prisional. Muito por conta do nosso sistema prisional. As conversas e o que eu escuto, já conversei com pessoas do sistema penitenciário, policiais penais, profissionais de nível superior, e a conversa é o seguinte: o cidadão chega lá dentro, tem o bendito, ou melhor, o maldito do mercadinho. Eles vão lá e tomam escova de dente do sujeito, eles tomam o colchão do sujeito, eles tomam até a cueca do sujeito. E eles falam Pra assim, obrigar se a você comprar. quiser, você quer viver tranquilo aqui dentro, você vai ter que batizar na nossa facção. É essa que é a conversa que tem lá de dentro. Aí, outra coisa, nosso sistema penitenciário capenga. Não há uma divisão de alas de quem é faccionado e de quem não é. Aí entra lá um sujeito que talvez não pagou pensão alimentícia. Tá errado? Completamente errado. Tem que ser preso? A lei assim prevê. Então ele vai lá para cumprir 90 dias de prisão, que seja. Nesses 90 dias ele sai de lá talvez um trabalhador que não pagou pensão, ele sai de lá um faccionado que deve favor para a facção e que vai pressionar ele aqui fora para traficar droga, para fazer outras coisas, senão ele pode receber um salve, né, que falam, né, uma surra. E até Então- porque ele precisa do dinheiro para não voltar a ser preso, né? Pra pagar a Exatamente. pensão Então o também. Estado, e aí mais uma vez, provando que o Diego não deixa de criticar, vai mal na Mais segurança uma pública. prova. E especialmente quando a gente trata do sistema prisional. E o Mauro me parece que agora com algumas medidas quer corrigir isso. Pois é, ele Entendeu? extinguiu a Sejus lá no começo. E agora do mandato voltou a dele, criar. E agora recriou Sim. de novo. Você vê que foi um erro essa extinção naquele momento? Sim, eu acho que foi um erro. E o sistema prisional tem que ser feito por quem entende quem está dentro do sistema prisional. Eu não conheço, eu sei só o que me falam. Eu não estou lá dentro, entendeu? Eu não sou advogado, nem advogado criminalista eu sou. Então, eu escuto as pessoas. Então, quando eu começo a conversar com elas, eu entendo, por exemplo, esse problema. Aí, vamos lá, nós temos 15 mil, não sei nem o número, mas um exemplo, 15 mil pessoas detentas no estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que esses 15 mil não eram todos faccionados. Mas pode garantir que boa parte deles saem de lá faccionados por conta dessa opressão que existe lá dentro e desse domínio dos mercadinhos, da segurança pessoal. Por quê? Porque eles estão misturados e eles dependem, o básico do básico acaba que as facções tiram deles e obriga eles a serem batizados, né? Até feio falar isso, né? Batismo é algo tão puro, Lembra a tão questão bonito, de religião, né? mas tá bom. Mas o senhor acredita que a mudança é uma legislação que precisa ser mudada ou é a Não. postura do governo, as medidas que o governo deve adotar? Nessa questão aqui, a postura. E eu percebo que com a recriação da Secretaria de Justiça e também as medidas dentro do presídio, onde melhorar essa questão. Mas outras também precisam, como por exemplo a nossa lei que vem trazer mais segurança para quem denunciar a facção nesse estado. Ótimo. Para a gente finalizar, Diego, eu gostaria de falar um pouco sobre a gestão Abílio. O senhor foi um grande aliado,
era um grupo de 5, né? Era 5 naquela época da Começamos 3 oposição. patetas e terminamos os 5, não sei Os aí. trapalhões. Pode ser, eram 4, né? Éramos 5 trapalhões. Qual que é a avaliação que o senhor faz nesses primeiros meses do prefeito Mas Abílio? vocês ficaram muito bem com isso. Eu queria ressaltar isso. Mas quando você está antenado aquilo que a população espera de um político, eu acho que a população reconhece. Eu Reconhece, falei agora há é. pouco que o povo é sábio. E um dia ele vai ser sábio em falar sim ou não para qualquer um de nós que concorremos a um cargo público. Eu acho que o Abílio está dando um cala-boca em muita gente que torceu contra e duvidou, né? Muita gente achou que com 4, 5 meses de gestão de Abílio, o Cuiabá ia estar um caos. Muita gente acreditou que com 4, 5 meses de gestão Abílio não ia dar conta de pagar a folha do mês. Pelo contrário, ele já pagou as folhas do mês dele, tá pagando, já atualizou o que o Manuel deixou para trás. Tá pagando o mesmo mês. Muita gente achou que a Abílio ainda dá conta de tampar buraco. A cidade já tá começando a ter uns tapa-buraco e muito bem feito. Quero parabenizar o secretário Reginaldo. O trabalho que ele vem fazendo. Não é aquele tapa-buraco jogar 2 pás de massa asfáltica e bater com o pé. Tá sendo feito o recorte. Aqui no Terra Nova viu um importante recapeamento que foi feito, um trabalho de recuperação da malha asfáltica do nosso estado. A gente está vendo que na saúde, o caos da saúde, ainda existe um volume muito grande, uma demanda reprimida no nosso município, não resolve isso em 4, 5 meses. Mas as pequenas alterações de gestão que o Abílio fez na classificação, na conscientização, mostrar para a população que as unidades básicas de saúde e os PSF podem ser uma ponte para resolver pequenos problemas de saúde, como uma dor de cabeça, uma febre, uma chikungunya, uma dengue, desobstrui e diminui um pouco o fluxo de pessoas nas UPAs e nas policlínicas. Então, na parte de gestão, o Abílio cortou aí mais de 200 milhões de reais de contratos desnecessários em 4 meses. E a arrecadação de Cuiabá vai crescer, nós vamos ter uma capacidade de investimento fantástica. Eu acredito muito que o Abílio já está recuperando e terminado esse ano que vem, o reconhecimento vai ser ainda maior. Então, os que torceram contra, que apostaram lá na Bet contra o Abílio, vão perder a sua aposta, tá? Vão perder a sua aposta. Os deputados começaram Virgínia a ter confiança. Virgínia Fonseca, bem claro. Os deputados voltaram a ter confiança em investir na nossa capital, tá? Eu vejo que todos os deputados estão colocando emenda. Perdão. Bancada federal E estadual, eu estou garantindo algo em torno, na saúde, 2,5 milhões, mais 1,5 milhão de investimento na nossa capital em outras áreas. Então, vai dar certo, não tem dúvida disso. A gente vai voltar a ter orgulho da capital de todos os mato-grossenses. Eu sempre dizia que não dá de termos um estado forte com uma capital fraca, e foi isso que o Manuel fez. Nós perdemos o orgulho, nós perdemos a sensação de pertencimento dessa capital de todos os mato-grossenses. E eu acredito que o Abílio vai recuperar isso, está recuperando e vai recuperar mais ainda. Ele tem sido criticado por estar em todos os lugares. Ai, que bom ter o prefeito que trabalha um pouquinho, cara. Tá na UPA, Se tá não na trabalha, unidade de reclama. saúde. Tá dando Se uma de trabalha, amarelinho. que Toda isso, terça e toda gente. quinta tá lá na Nunca Câmara. tá bom, né? Nunca tá bom. Como o senhor analisa esse perfil? É o Ele perfil manteve o dele, perfil, né? É o perfil dele. É o perfil dele. E o prefeito tem que estar próximo, sim, da Câmara. Eu queria que o Mauro Mendes fosse toda semana lá na Assembleia para nos ouvir. Não ia se Será sentir que é bom? pressionado? Pressionado. Cada um tem sua independência. Quem votou Tô aqui com foi uma o mensagem, aí povo. vou lá eu mesmo Não. entregar ali um projeto. Vereador que se sente pressionado com a presença do prefeito na antessala não sabe o poder que ele tem na mão. O vereador não tem que sentir pressão nenhuma de prefeito, de secretário, seja do que for. O projeto é bom, vota logo. O projeto é ruim, se posiciona. Quem deu mandado para ele não foi o Abílio, quem deu mandado foi o povo que votou nele. O Abílio só tem o voto dele, deve ter sido a Samanta. Então, nem a Samanta, porque a Samanta teve 7 mil votos, deve mandar dela pro Abílio. Ela deve mandar dela por 7 mil votos que ela teve. Ah, mas ela só foi eleita porque... Não. A Samanta é inteligente, tem o preparo dela e certamente teria um público grande para poder elegê-la vereadora. Então, ela tem independência dela também. Então, não tem esse negócio de pressão, não. O Abílio tá certo, tem que estar perto da Câmara, tem que estar na rua, tem que estar com o povo. Eu admiro, falo até para ele, falo, cara... Desacelera, fica um pouco. Ele não consegue, isso, né? Aquele jeitão dele Pô, que já foi parar no hospital por conta disso. a né? gente, No primeiro que a gente mês. conhece. Mas tá se cuidando agora, tá emagrecendo, tomando monjaro. Logo Ele ele tá, negou isso, né? tá com a saúde negou, ele zero. negou, ele Logo ele tá negou. com... eu acho que tá. Você não vai emagrecer tanto só trabalhando, pelo amor de Deus, cara. Tem gente que com sofrimento emagrece. Brincadeira, mas eu torço muito, vou apoiar. Creio que isso não é importante só politicamente para ele, para o nosso grupo político que nasceu ali em 2017, mas é importante para a nossa capital, a Cuiabá de todos os mato-grossenses, é a capital de todos os mato-grossenses. Ele tem feito
já algumas mudanças na sua gestão para poder ir aprimorando. O time está afinando. Eu tenho visto um bom trabalho do Fernando Medeiros lá na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Estou vendo um bom trabalho na saúde também, na obras. Agora o Velaton também está com todo o gás lá, assumiu a Limpurb. Enfim, todo o secretariado a gente percebe que está tendo uma doação muito grande. Então, isso é sentido pela população e traz esse otimismo na gestão Abílio. Eu acredito que vai dar muito certo. E o grupo político está lá, né? Ó, Abílio prefeito, Uhum. Velaton secretário, Ele não para, gente. Bucic secretário. É verdade, tem você. Dilemário líder. É pessoa Não, mas melhor isso do que o mas Bucic isso é para bom. cuidar das Mas Falta finanças. só o isso é Gilberto, bom. né? Olha que tinha o Gilberto fantástico. também nesse grupo, não tinha? Ó, o Gilberto Tá agora... na saúde. Olha que tá na fantástico, saúde. um cara como o Bucic para cuidar dos cofres da Veio do prefeitura. Tribunal de Contas, né? Entende contas públicas, sabe onde cortar, é um cara extremamente técnico e tem ele tem também a pegada política, é muito mais técnico do que político, então é o perfil que precisa para aquela pasta. Você pega um Velaton, tá animado, conhece Cuiabá, conhece os problemas de Cuiabá, tá acessível para presidente de bairro, para cidadão, rede social para poder reclamar e buscar a solução para problemas. Então, um perfil bom, o Dilemário, conhece bem o Abílio, tá lá sendo líder na Câmara, tem experiência, já 4 mandatos, então não teria nome melhor também. Então as escolhas não é só pelo companheiro político, mas cada um tem um perfil excelente e não seriam nomes essa melhores. manutenção do grupo também é uma coisa positiva para um político, né? Sim. E o povo escolheu isso, né? Quando elegeu o Abílio, eu acho que escolheu esse grupo que lá atrás começou um trabalho que levou ele até a prefeitura, né? O Abílio acaba que é o grande líder aí, porque teve essa notoriedade, disputou a eleição em 2020, teve também a sua perseguição que ele sofreu no governo Emanuel com a tentativa de cassação, ou melhor, com a cassação em volta dele depois ao mandato. Então, é uma história que está sendo escrita não só por um grupo político, mas também por uma capital que passa por esse momento de alternância de poder. Quem imaginaria que daquele pequeno grupo hoje teria um prefeito da capital, né? E lá está, e eu acredito que vai dar muito certo. Dá tempo de mais uma pergunta? A última, rapidinho. Fechamento. Bom, falando em Prefeitura de Cuiabá ainda, você como vereador e até ainda como deputado estadual, criticou muito a questão da CMT, dos radares aqui em Cuiabá. Tá acabando o contrato, o Abílio tá falando que quer mudar, quer remodelar a estrutura de radares. O que você espera que aconteça agora, que mude? Bom, até recentemente eu tive em alguns pontos de Cuiabá fazendo algumas críticas sobre esse modelo que é instalado em Cuiabá. Eu não sou contra radar, tá? Não sou contra radar porque eu acho que o radar ajuda a diminuir a velocidade em algumas vias e salva vidas. Eu lembro quando eu mudei para Cuiabá, que lá Fernando Corrêa, onde tinha ali perto daquele boliche, era todo final de semana morria gente, tá? Sempre morreu gente, tá? Então, não só ali, tem outros pontos aqui na prainha que sempre, todo final de semana, tinha um capotado e morto lá dentro. Sutil. Então, os radares da cidade inteira, se no final de um ano salvar uma vida, tá ótimo, tá? Mas, radares que não sejam caça-níqueis, radares bem sinalizados, radares que mostrem a velocidade para o cidadão que está passando, radares que tenham placa de aviso numa distância extremamente razoável, bem sinalizado, que não estejam escondidos igual atrás de árvores, iguais tem aqui na República do Líbano, que não tenha na mesma avenida 2 velocidades, como a Dom Bosco, que tem ali a 60, 50, 40, aí você está indo a 50, você acha que está certo, virou 40, você tomou a multa. Aí não dá, entendeu? E eu fiz esses apontamentos para o Abílio também, ele vem nessa pegada, eu acredito que ele vai mudar esse contrato para colocar radares que sejam justos, que cumpram o seu papel, que não é punir. O papel do radar é educar. Então, eu acredito que se ele fizer isso, ele vai acertar. Ótimo. Deputado Diego Guimarães, muito obrigado por ter vindo ao Pode Olhar. Eu ia falar podcast, me embolei. Pode Olhar. A gente está sempre à disposição. Tenho certeza que até 2026 a gente volta a conversar novamente. Quando as conversas aí para a eleição estiverem mais definidas, a gente vem aqui conversar novamente com os nossos espectadores. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Jardel. Uma honra estar aqui com vocês. E me coloco sempre à disposição daqueles que acompanham o podcast, seja na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Só procurar lá, @Diego Guimarães MT, @Diego Guimarães MT, eu vou estar sempre à disposição. Obrigado. Ótimo. Jardel, muito obrigado por mais essa ajuda. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima, Ayrton. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. E segue a gente também nas redes sociais, reforçando o @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.